Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Núcleo Pré-Vestibular. Eu sou o professor Thiago Cavalcante e estamos aqui com mais uma aulinha muito bacana, especial, pensada, produzida, trabalhada, lapidada para te ajudar a conseguir o teu sonho de passar no vestibular, tá? Hoje nós vamos trabalhar uma temática que são as chamadas invasões estrangeiras que aconteceram no período colonial brasileiro, tá? Então, aqui no Brasil, durante o período colonial, esse período colonial você lembra muito bem que é o período que vai mais ou menos de 1500 a 1822, quando o Brasil é colônia de Portugal, tá? Durante esse período nós tivemos algumas invasões estrangeiras aqui no nosso território. E antes de a gente trabalhar essas invasões mais de perto, a gente tem que se preocupar com um lance curioso. O que é ser estrangeiro no Brasil colônia? Lembre-se que o Brasil é um território que vai ser colonizado pelos portugueses, mas que aqui já existiam os índios e que depois vieram os africanos. E todos esses três grupos, o branco português, o indígena que já vivia na terra e o negro africano, nenhum deles é autóctone do continente. O que é que significa dizer isso? Nenhum deles evoluiu aqui no território. Então, segundo as teorias mais aceitas, a população do território americano, mesmo a população indígena original, é uma população que veio para cá de algum lugar, provavelmente da Ásia. Então, na verdade, todo mundo no continente americano é estrangeiro. Se todo mundo no continente americano é estrangeiro, fica meio sem sentido falar em invasão estrangeira, porque todo mundo invadiu esse território, inclusive os índios. No entanto, por uma questão didática, de organização de conteúdo, nós vamos considerar estrangeiro o branco europeu não português que chegou por aqui. Dentro desse perfil branco europeu não português que chegou por aqui, nós temos dois grandes conjuntos de invasões, as invasões francesas e as invasões holandesas, tá certo? Uma vez que foi esclarecido esse ponto, aí a gente tem que entender que em que contexto esses caras vão invadir o nosso território. Primeiro contexto importante de lembrar, a tal da expansão marítima. Você lembra muito bem, a gente trabalhou em outros momentos aqui, que a expansão marítima foi aquele processo de conquista do Atlântico, quando os países europeus vão se lançar ao Atlântico em busca de um novo caminho para chegar ao Oriente, que era a fonte para todas das especiarias. Você lembra quem foi o primeiro país que fez isso? Exatamente, galera, Portugal, seguido de perto isso mesmo, pela Espanha. Depois de portugueses e espanhóis partirem para o mar, eles vão chegar até o continente americano, mais especificamente os espanhóis com Cristóvão Colombo em 1492. Uma vez que eles chegaram no continente americano, vai nascer uma disputa entre os dois países, a quem caberia o direito de exploração dessas novas terras, e vai haver uma divisão do território americano através de um tratado que você conhece muito bem, que é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre as duas monarquias, a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola. Então entenda, olha, em 1494, portugueses e espanhóis assinam um tratado onde eles dividem apenas entre eles o mundo. Uma parte do mundo é português, uma parte do mundo é espanhol. O continente americano, uma parte era portuguesa, uma parte era espanhola. Para portugueses e espanhóis isso daí era excelente, mas para outros países era péssimo. Então os outros países que estavam começando a se formar nesse momento, França, Inglaterra, Holanda, não aceitaram muito bem esse negócio de Tratado de Tordesilhas. É muito conhecida a frase de um rei francês chamado Francisco I, onde ele diz desse jeito: eu, Francisco I, gostaria de ver o testamento de Adão, de que forma Adão deixou o mundo dividido entre portugueses e espanhóis. O rei estava sendo irônico. O que é que ele estava querendo dizer? Que a França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas,
que a França não reconhecia a propriedade portuguesa e espanhola sobre a América e que a França ia ocupar territórios naquele continente também. Dito isso, muitos desses países vão desafiar esses tratados e vão ocupar o território. O terceiro contexto importante, além da expansão marítima e do Tratado de Tordesilhas, é o contexto da chamada União Ibérica, que nós já trabalhamos aqui em outra aula. Lembra disso? A União Ibérica, que foi aquela união entre Portugal e Espanha, que aconteceu entre os anos de 1580 e 1640. Lembra que essa União Ibérica ela vai acontecer porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, vai sumir, vai desaparecer numa determinada batalha sem deixar herdeiros. E aí quem se torna o rei de Portugal era o rei da Espanha, Filipe II. A união entre essas duas coroas, portuguesas e espanholas, dá origem à União Ibérica. Aí a gente lembra muito bem que foi colocado que Portugal era um grande império e a Espanha era um império maior ainda. E a união entre esses dois impérios deu origem ao maior império do mundo. Para portugueses e espanhóis isso era excelente, mas para os outros países isso era péssimo. Então os outros países, querendo desafiar a autoridade de Portugal e Espanha, vão invadir seus territórios. Presta atenção aqui num detalhe importante. A maioria das invasões, nós tivemos duas francesas e duas holandesas. A maioria das invasões vão acontecer no período da União Ibérica, tá? A invasão francesa ao Maranhão, a invasão holandesa à Bahia e a invasão holandesa a Pernambuco. A única invasão estrangeira aqui no nosso território que escapa a essa lógica é a invasão francesa ao Rio de Janeiro, que vai acontecer em 1555, portanto, num período anterior à União Ibérica, tá certo? Então, a União Ibérica é um dos grandes fatores que vai contribuir para essas invasões estrangeiras, com exceção da invasão francesa ao Rio de Janeiro, tá bom? Ficou claro? Então, assim, só relembrando, tá? União Ibérica estimula tudo isso, menos o Rio. Professor, se a União Ibérica não influenciou a invasão francesa ao Rio de Janeiro, o que é que vai influenciar? Na verdade, essa colônia que os franceses montaram no Rio de Janeiro em 1555, ela tinha vários objetivos e um deles era abrigar fugitivos religiosos que vinham da França. Esses fugitivos religiosos que vinham da França para a América eram chamados de huguenotes. Quem eram os huguenotes? Os huguenotes eram calvinistas. Você lembra o que são os calvinistas? Os calvinistas são protestantes, são evangélicos, que romperam com a Igreja Católica e davam origem a uma nova interpretação da religião. E aí muitos deles, perseguidos em países como a França, que é um país onde o catolicismo era muito forte, vão fugir para tentar ter uma vida mais digna em outras partes do planeta. E aí tentaram estabelecer aqui pelo Rio de Janeiro uma colônia. Portanto, essa colônia aqui, a francesa do Rio de Janeiro, ela é uma colônia interessante. Ela não é apenas uma colônia de exploração do território, ela também é uma colônia de povoamento. Quando uma colônia de exploração se mistura com uma colônia de povoamento, nós temos origem a uma colonização mista, tá? Então, basicamente, a gente tem três tipos de colônia na América. As de povoamento, é o caso dos Estados Unidos. As de exploração, é o caso do Brasil, de uma forma geral, e as colônias mistas, onde existia tanto o objetivo de explorar o território, como de abrigar pessoas, que era o caso do Rio de Janeiro, tá? Outra coisa interessante dessa colonização francesa no Rio de Janeiro, ela vai dar origem a um dos conflitos mais importantes entre os portugueses e os indígenas no território. Não se sabe ao certo por quê, mas algumas comunidades indígenas se davam melhor com os franceses do que com os portugueses. É o caso lá da colonização do Rio de Janeiro. Os franceses conseguiram se aliar com os índios. E quando os portugueses decidiram expulsar os franceses do território do Rio de Janeiro, os índios, aliados aos franceses, entraram em guerra contra os portugueses. Esse grande conflito entre os índios e os portugueses ficou conhecido na história como Confederação dos Tamoios, tá certo? Confederação dos Tamoios. Professor, que tribo é essa?
Os tamoios. Os tamoios não é uma tribo. Tamoio é uma palavra do vocabulário tupi que significa o mais antigo do local. Então essa expressão, Confederação dos Tamoios, era como se os índios quisessem dizer que eles são os mais antigos na terra, portanto a terra é deles. E os invasores são os portugueses, eles que têm que se retirar. Essa Confederação dos Tamoios ela foi vencida através de um acordo feito entre os portugueses e os indígenas, utilizando como grandes embaixadores e diplomatas os padres jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta, que conseguiram costurar com os índios um armistício, um tratado de paz. O nome desse armistício, eu vou colocar aqui em cima, é Armistício de Iperoig. Iperoig. Através desse tratado de paz, os indígenas se retiram do conflito. E aí os franceses vão ser alvo fácil para os portugueses, que comandados pelo sobrinho do governador-geral à época, o governador-geral era o Mendiçá. E o sobrinho dele era o Estácio de Sá. Então, comandados pelo Estácio de Sá, eles vão conseguir expulsar os franceses que ocupavam ali a região onde é o atual Rio de Janeiro. Da expulsão dos franceses do território, houve a fundação de um povoado chamado São Sebastião do Rio de Janeiro, que mais tarde vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, essa ocupação francesa no Maranhão, ela tem como consequência essas questões aí, tá? Os jesuítas costurando o acordo de paz com os índios e a fundação da cidade do Rio de Janeiro, beleza? Os franceses não desistiram do nosso território. Eles vão ocupar outras partes do território, vão vagando pelo litoral, até que eles vão se estabelecer numa outra parte, que é o Maranhão, na região Nordeste. Tá? E aí a ocupação francesa ao Maranhão, que já acontece quase 60 anos depois da invasão francesa ao Rio de Janeiro, ela já tem uma outra tônica, já é uma ocupação de caráter mais exploratória, feita por um francês chamado Daniel de Latouche. E aí a ocupação francesa no Maranhão vai gerar uma nova reação da coroa portuguesa. E aí a gente precisa entender uma coisa, veja bem, naquela época, o que fazia com que os portugueses ocupassem uma parte ou outra do território era o interesse econômico que esse território despertava. Se o território possui alguma riqueza, vale a pena ocupá-lo. Se não possui, não vale a pena ocupá-lo. Então, nem todo o território brasileiro era ocupado. A região norte e parte da região nordeste, incluindo aí o estado, por exemplo, do Ceará, partes do Maranhão, eram territórios praticamente despovoados de portugueses. E aí os franceses viram nisso uma oportunidade de ocupar esses territórios. Então, aqueles territórios que não foram ocupados economicamente porque não existia interesse viraram alvos fáceis. Daí, a ocupação francesa no Maranhão vai estimular, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, a ocupação do norte e a ocupação do nordeste, ou pelo menos de parte desses territórios, em caráter militar. Ou seja, o que não foi ocupado economicamente no norte e no nordeste foi ocupado militarmente. É por isso que praticamente todas as capitais do Nordeste, incluindo aí Natal, incluindo Fortaleza, também capitais da região Norte, como é o caso de Belém, como é o caso de Manaus, vão surgir aos pés de fortalezas militares. Inclusive a capital do estado do Ceará recebe o nome de Fortaleza exatamente por conta disso, porque é uma cidade que vai nascer no pé de um forte, tá certo? Então essa ocupação de caráter militar vai ser um dos desdobramentos da ocupação francesa no estado do Maranhão. Os portugueses vão lutar, travar um conflito contra os franceses no Maranhão e vão consegui-lo expulsar do território também. Outra curiosidade dessa invasão francesa ao Maranhão é o fato de São Luís
ser uma das únicas capitais brasileiras que não foi fundada pelos portugueses. Ela foi fundada pelos franceses, na época que os franceses ocuparam o território. Tá? São Luís foi feito em homenagem a um rei da França, rei Luís XIII, salvo engano. Então, por conta disso, vira uma homenagem a esse rei, a capital do estado do Maranhão. Os franceses, uma vez expulsos do Maranhão, eles vão vagar ainda por algumas regiões do norte, até se estabelecer no território que seria hoje as Guianas. Quando os franceses se estabelecem nas Guianas, vai haver um acordo entre portugueses e franceses, estabelecendo como limite entre os dois territórios um rio. O rio que separa o território francês do território brasileiro no Planalto das Guianas é um rio chamado Oiapoque. Eu vou escrever aqui, tá? Rio Oiapoque. Provavelmente você já ouviu a expressão do Oiapoque ao Chuí, que são os pontos extremos do território brasileiro. Então, do Oiapoque para cima é território francês com o nome de Guiana Francesa. Do Oiapoque para baixo é território brasileiro. Então, esse tratado estabelece o limite, franceses e portugueses se entendem, tá? Mas os franceses não foram os únicos a invadir o nosso território. Além dos franceses, também tiveram os holandeses. Professor, qual era o interesse da Holanda no nosso território? Principalmente a cana-de-açúcar. Lembra, naquela nossa aula de economia açucareira, que eu falei para vocês que os holandeses eram responsáveis pelo financiamento, pela compra, pelo refino e distribuição do nosso açúcar dentro do território europeu. Então, quando esse comércio de açúcar foi impedido pelos espanhóis, professor, por que os espanhóis impediram o comércio de açúcar holandês? Porque Holanda e Espanha eram inimigas. Então, quando a Espanha se torna dona de Portugal pela União Ibérica, ela vai impedir o comércio de açúcar entre Holanda e Portugal. Os holandeses, se sentindo prejudicados no seu comércio, vão fundar uma companhia. Essa companhia fundada pelos holandeses recebe o nome, tá aqui ela na luz, ó, WIC, que são as siglas em inglês para a expressão World Indies Company, Companhia das Índias Ocidentais. E essa Companhia das Índias Ocidentais vai financiar as invasões holandesas ao território brasileiro. Vão acontecer duas invasões importantes. A primeira acontece na Bahia no ano de 1624. Essa invasão holandesa à Bahia é uma invasão curtinha, pequenininha, mais curta do que coice de preá. Aí tu imagina um preá dando um coice que tu imagina uma coisa curta, tá? Aí houve uma segunda invasão, essa em Pernambuco no ano de 1630, se estendendo até o ano de 1654. Sem dúvida nenhuma, é a maior e mais duradoura invasão estrangeira em território brasileiro. São 24 anos que os holandeses vão passar aqui no Nordeste brasileiro, estabelecendo um grande domínio sobre esse território, em terras que iam desde a região norte até boa parte do Nordeste. Esse grande território controlado pelos holandeses aqui no Nordeste brasileiro, tendo Pernambuco como seu foco principal, ficou conhecido como Brasil holandês. Tá? São 24 anos de dominação. E quando a gente pensa na dominação holandesa no Nordeste brasileiro, obviamente nós precisamos lembrar de uma figura que tem tudo a ver, que é o reflexo, é o grande diferencial dessa ocupação, que é um nobre, um príncipe holandês chamado João Maurício de Nassau. João Maurício de Nassau foi o grande responsável por conseguir dobrar a resistência dos senhores de engenho à dominação holandesa. Quando os holandeses nos invadiram, esse processo não foi feito de forma tranquila. Houve resistência por parte dos portugueses, dos senhores de engenho.
acontecia um conflito, não é? E aí os holandeses conseguiram vencer esse conflito, mas mesmo assim, constantemente, os atritos aconteciam. E quem conseguiu vencer essa resistência foi o João Maurício de Nassau, utilizando a sua habilidade política e diplomática, concedendo aos senhores de engenho, concedendo aos proprietários alguns benefícios e tentando diminuir a possibilidade de confronto entre os portugueses e os holandeses. Entre os pontos fundamentais das práticas do Maurício de Nassau para conseguir resolver o problema da antipatia aos holandeses está o perdão de dívidas e a concessão de empréstimos. Ou seja, o que é que Nassau fez? Mexeu na parte mais sensível do ser humano, o bolso. Perdoou dívida, concedeu empréstimo, virou meu BFF forever, best friend para sempre, né? Meu melhor amigo, tá bom? E aí o Maurício de Nassau conseguiu dobrar a resistência dos senhores de engenho a eles, tá? Outro ponto importante das políticas nassovianas, que é um nome que às vezes se utiliza para as políticas de Maurício de Nassau, é o fato dele ser holandês, portanto ser protestante, ser evangélico, convivendo com católicos, que era o caso dos portugueses, numa terra que tinha gente de outras religiões também. Então Maurício de Nassau disse: então vamos fazer o seguinte, cada um com a sua religião, estabelece uma política de tolerância religiosa, tá? Coisa que os portugueses não faziam na sua época. Inclusive, essa tolerância religiosa permitiu a chegada ao Brasil de grupos enormes de judeus que se estabeleceram ali na região de Pernambuco. Entre eles, um grupo liderado por um rabino chamado Yitzhak Aboab, que era um grupo extremamente rico, tá? Quando Nassau foi expulso do Brasil e depois os holandeses foram expulsos do Brasil, os portugueses passaram a perseguir os judeus do grupo do Yitzhak Aboab, que se retiraram do Brasil e foram para a América do Norte e fundaram uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, não é? Então essas políticas de perseguição empreendidas pelos portugueses expulsaram um grupo que tinha uma habilidade comercial extraordinária e que provavelmente traria muito desenvolvimento para a economia brasileira. Então assim, o Nassau, ele é considerado um habilidoso político que conseguiu resolver a situação e conseguiu desenvolver a região, né? Durante o período holandês, no território brasileiro, e mais especificamente em Pernambuco, Pernambuco se tornou a região mais desenvolvida do Brasil. A cidade de Recife, chamada de Veneza brasileira, foi extremamente beneficiada pelas políticas de Nassau. Drenagem de pântanos, construção de pontes, né? O Nassau trouxe caravanas de artistas que pintaram as coisas brasileiras, que escreveram sobre o Brasil. Então houve um grande desenvolvimento. Professor, se ele foi tão bom, por que acabou o período de governo dele, né? Alguns acreditam que o Nassau pretendia separar o Nordeste do Brasil e da Holanda e virar um reino, e ele ser o rei. Então, os desentendimentos entre Nassau e a Holanda, mais especificamente Nassau e a companhia, fez com que Nassau fosse demitido. Uma vez que ele foi demitido, ele foi chamado de volta à Holanda. E os outros administradores que vieram para cá não eram tão habilidosos quanto ele. O resultado disso foi o retorno daqueles desentendimentos entre os senhores de engenho e os holandeses. E aí eclodiu no Nordeste brasileiro um movimento que é considerado por muitos historiadores o nascimento do nosso patriotismo, chamado de insurreição pernambucana. Por que esse movimento é considerado o nascimento do nosso patriotismo? Porque é o primeiro movimento no Brasil que vai colocar do mesmo lado as chamadas três raças da terra, o branco, o índio e o negro. Então, os três grupos juntos lutaram contra o invasor holandês, que foi expulso do nosso território. Uma vez que os holandeses foram expulsos do nosso território, para onde que esses caras se dirigiram? Eles se dirigiram para a região da América Central, mais especificamente para o Caribe, particularmente para as Antilhas.
E o que é que eles levaram com eles? Toda a tecnologia que eles aprenderam de produção e cultivo de cana-de-açúcar aqui. E aí, qual é a consequência desse processo? Os holandeses financiavam a nossa produção, compravam, refinavam e distribuíam. E agora os holandeses estavam onde? Nas Antilhas. Fazendo o quê? Açúcar. Então, quando os holandeses começaram a produzir por lá, a nossa produção aqui entrou em franca decadência, ocorrendo a crise do até então principal produto da nossa economia, que era a cana-de-açúcar. Então, uma das consequências fundamentais da expulsão dos holandeses do território brasileiro é a chamada crise decadência açucareira. Portugal ia penar aí por algum tempo até um novo produto substituir o açúcar como elemento importante na nossa balança comercial, que era um minério no século XVIII. Mas isso aí é tema para uma próxima aula, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido os conceitos direitinho e aí a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.